Tem uma presença tão forte de Deus aqui. Tem uma graça tão forte. Tem um favor que os homens não podem explicar. Tem um favor, uma graça que não é produzida por mãos humanas. Ah, Espírito Santo, me ajuda. Eu coloco aqui os meus temores, as minhas incapacidades. Que eu fale aquilo que está no teu coração, Pai, para esse tempo. Essa ministração nasceu há um tempo. E eu tenho aprendido uma coisa muito importante. Eu tenho aprendido que tudo tem um tempo. A gente sabe disso. A gente é que está cansado de ouvir que tudo tem um tempo, né? Que tudo, Deus tem um tempo para cada propósito. Não sei você, mas Eclesiastes 3, né? A gente sabe até o local, que há um tempo preparado para tudo, há um tempo e um modo. A gente vê ali tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Nós estamos vivendo tempo de afastar de abraçar. Ô gente, quem é que está com dificuldade com essas coisas de afastar de abraçar? Hein? É difícil. Eu já recebi cada chega para lá que a gente esquece, né? Quando a gente vem já está abraçando. Mas esse é o tempo realmente que a gente tem que se cumprimentar de cotovelo. Mas há tempo para todas as coisas. E como é sábio quando nós discernimos as sementes que estão nas nossas mãos, o tempo certo de colocar elas na terra. Você vai ver que cada semente tem um tempo de plantio. Olha que lindo isso. A natureza revelando coisas tão profundas que nós temos que aprender no Espírito. E essa noite eu queria falar essa palavra que surgiu, que ande na sua estação. Respeite a sua estação e vença a tentação da comparação, vença a comparação. É interessante que Deus ele lança fundamentos para que a gente possa, né, trazer uma palavra específica. É interessante que quando você espera, você já teve talvez você já teve esse insight de Deus que você tinha algo para fazer ou para falar, não deu certo de fazer naquela hora, e aí demorou um tempo, aconteceu, e você falou, ainda bem que não foi naquele tempo, porque agora aconteceu tal coisa que colaborou para que isso viesse a acontecer, não é assim? Parece que Deus ele vai juntando as peças de um quebra-cabeça. E não era fácil para mim pensar assim, porque eu já queria que tudo fosse para ontem. Quem que é assim, gente? Levanta a mão aí na sua casa. Me ajuda aí. E nós estamos aprendendo a esperar o tempo de todas as coisas. Mais do que nunca, né? A gente está esperando. Eu lembro de uma música da Ana Paula, do Diante do Trono, para crianças, de Noé. E é uma música que a Bela já sabe de cor. Quando ela quer alguma coisa para ontem, na hora, eu canto. Temos que aprender a esperar. E a gente precisa aprender a esperar. Então vamos lá. Foi tão bom eu ter esperado para liberar essa palavra, porque acho que foi semana passada, eu fui numa fazenda, num sítio. E chegando lá, foi muito gostoso, a gente se refugiou um pouco daqui, num lugar que são amigos nossos, congregam conosco. E chegando lá, foi muito legal. O meu marido, eu digo que ele parecia a Elsa no filme, né? Let It Go.
livre estou. Ele entrou dentro daquela fazenda, ele ama campo. Ele se sentiu assim. Eu falei, amor, e eu cuidando das meninas, porque tinha cavalo, tinha tudo que você pode imaginar, e eu contornando os perigos. Mas algo me chamou a atenção naquela fazenda, e eu fiquei por um momento parada olhando, e foi ali que Deus liberou o tempo de ministrar essa palavra. Eu tinha um pomar assim com várias frutas, vários pés de laranja, de várias frutas, de limão, tinha pé de pitaia, aquela coisa bonita, né? Tudo muito, muito lindo assim. Aquelas laranjas já carregadas, né, gente? Que maio a gente já começa aí a ter laranja do pé, que é uma delícia. Só que do lado de um pé de laranja, bem carregado, tanto que a laranjeira estava curvada de tanto fruto, os galhos não estavam dando conta, tinha um pé de pessegueiro totalmente seco. E eu falei assim para a moça, meu Deus, parece que essa árvore morreu. Parece que ela está morta, porque o galho de pessegueiro, não sei se você já viu a árvore, quando ela não está na sua estação, o pessegueiro, parece que ele morreu. Não ficou uma folhinha, não tem um sinal de vida, um verde. Ela fica totalmente cinza, com aqueles galhos retorcidos. E eu falei, que interessante. Para uma estação, numa estação a árvore de laranjeira ficou cheia, mas na mesma estação, um pêssego, o pé de pêssego, ficou completamente seco e vazio. Talvez uma estação que para a sua amiga seja uma estação maravilhosa, cheia de frutos, talvez para você seja uma estação de você ficar ali cinza, sem nada, seca. E ainda meu marido fala sobre isso, que aquele pé, ele não morreu, ele só não está na sua estação. E talvez a estação onde muitos frutificam, a estação onde esse pé de pêssego se esconde dentro dele, porque a vida ainda está dentro dele. E quando a estação de pêssego voltar, ele vai voltar a ter folhas, flores e frutos. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Às vezes tem muito pé de pêssego por aí com crise. Tipo olhando, meu Deus, mas olha ali a laranja. E Deus falou, pois é, ela é a laranja, você é o pêssego. Eu chamei ela para ser laranja. Deus hoje Ele quer trazer cura para os nossos corações. Sabe, sintomas de vidas vazias e frustradas, eu recebo todos os dias, pelo direct, por mensagens. Pessoas pedindo ajuda, falando, olha, minha vida não sei o que acontece. Parece que não vai, eu me sinto tão frustrada. E essa palavra, ela tem martelado em meu coração há um tempo, observando as mulheres. Sabe, eu tenho visto muitas mulheres sofrendo por não entender o tempo que estão vivendo. Às vezes não é nem uma questão, assim, uma questão de, sabe, às vezes não é nem uma questão circunstancial, às vezes é só o entendimento que precisa mudar. Você entende isso? Às vezes não é a sua circunstância que tem que mudar, mas o seu entendimento dentro dessa circunstância. Entender o seu tempo dentro do propósito vai fazer toda a diferença na sua vida e nos projetos que Deus confiou para você. Porque aquele pé de pêssego, é interessante que ele está lá, né? Até hoje ela mandou uma foto, não consegui trazer para colocar aqui, mas ele está lá seco, e eu não vi aquele pé de pêssego desesperado, chorando, se comparando à árvore. Eu não vi aquele pé de pêssego jogando indireta,
Ah, é fácil, né? É fácil, tá cheio de fruto. Você vê um pé no seu tempo seco, sem vergonha e descansando, porque na verdade aquela árvore, toda a vida que existe dentro dela está dentro, ela está reunindo É engraçado que, olha que interessante, por que ela não tem frutos, né? Por que ela não tem folhas ou alguma coisa? Porque todas as forças dela, ela escolheu guardar dentro dela, para que na hora que realmente for a hora de frutificar, venha para fora. Às vezes muitos de nós, tentando provar para os outros que nós somos o que nós não precisamos provar. Porque deixa eu falar uma coisa para você, quando você precisa provar que você é sinal de que você não é. Quando você vê alguém tentando se provar o tempo todo, mas não coloque só um pé para trás, não, coloque os dois para trás. Porque geralmente essa pessoa não é. Porque quem é, não precisa se provar, ele é. Ele não tem nem necessidade de falar. Às vezes as pessoas vêm para falar com a gente, né? E a gente que acaba pastoreando muitos anos, a gente se torna especialista de pessoas. E aí a pessoa vem, não, mas sabe o que é? É que eu não sou fofoqueira. Eu odeio fofoca. Odeio fofoca, não suporto. Aí eu falo, é? Então, mas eu preciso te contar uma coisa. Eu fico, meu Deus. Então, você percebe que quem é, não precisa se provar. Quem é, não precisa atacar ninguém, porque ele é feliz com o que ele é. E sabe, pior de tudo isso é ver mulheres querendo viver uma estação que não é sua. Sabe aquele tempo que você está sem dinheiro? Já passei por muito tempo assim, fase da minha vida. Vocês sabem, né? Quem ouve as palavras aqui, as ministrações, sabem o quanto isso é real. De ter épocas de não ter dinheiro para basicamente nada, só o extremo necessário. E eu lembro que naquela época eu tinha amigas que viajavam, que saíam. E toda a minha vontade era estar junto com elas. Eu lembro que elas iam para as lojas, fechavam coleções. E a minha coleção era daquela que era doação. E eu lembro de algumas angústias que eu passei naquela época. E uma das coisas que o Senhor me ensinou e falou, não inveje elas. Não fale mal delas, porque elas têm. Porque você já viu que parece que tem gente que não suporta ver ninguém feliz. Não pode ver, sabe, deixa eu te dar um conselho. Por favor, celebre. Às vezes as alegrias que não são suas, mas são das pessoas ao seu lado. E Deus falou comigo, celebra. Celebra o que elas podem, mas você não pode. Eu quero que você permaneça na sua estação de economia. E como foi importante, porque aí eu vejo mulheres às vezes, para agradar uma sociedade, para agradar pessoas que talvez ela nem sabe quem são, para cuidar da sua reputação, elas acabam comprando coisas que não podem pagar. Acabam indo a lugares, enchendo os cartões de crédito. Porque o cartão é uma coisa perigosa, gente. Se você não sabia, eu vou te falar. Ele é perigoso. Porque o cartão parece que você tem dinheiro, mas você não tem. Aquilo ali que você está gastando, você vai ter que pagar. E não é bom passar cartão? Oh, mas é bom, né? Quer ver aqueles segundos que você coloca ali e você está com medo de ele não ser aprovado? Hã? Só Deus sabe a alegria quando ele é aprovado e sai, né? Aquela folhinha, canhoto. Mas o cartão vai vir. Ele vai, diz, né? Tem um meme aí que fala que o cartão quebra um galho. Mas depois ele pega o mesmo galho e quebra você. Então, por favor, ande na sua estação. Se a sua estação hoje é arroz com feijão e um ovo frito bem delicioso, ande e aproveite, como seu ovo,
com o seu arroz e com o seu feijão. E deixa eu dar um conselho, faz ele bem feito. Faz com gratidão, porque coisa boa é ovo frito com feijão novinho e arrozinho novinho, gente. Uma saladinha de tomate. Tô com fome. Coisa boa é você andar na sua estação. Sabe uma coisa que eu aprendo? Cada estação tem uma provisão escondida. A estação do pêssego, apesar de seco, ele não vai morrer, porque existe uma provisão para aquele pêssego sobreviver a esse tempo. A sua estação, por mais seca e difícil que seja, ela está promovendo em você. As suas necessidades vão ser supridas. Talvez nós vamos viver tempos agora que é só o necessário. E é uma confiança, porque o maná, já viu como é que foi o maná no deserto? O povo não poderia guardar para o outro dia, porque ele estragava. Precisava ter confiança todos os dias que Deus ia derramar o maná. Nós estamos vivendo dias assim, que nós precisamos confiar que todos os dias Deus está fazendo. E eu também vejo algumas mulheres na estação de gerar filhos, como é doloroso. Às vezes, quando eu vejo uma grávida de primeira viagem, vai ser mãe pela primeira vez, ela está tão preocupada com o quarto, ela está preocupada com o enxoval. Aí eu olho aqueles quartos, eu penso, ela não vai nem usar esse quartinho. Eu começo a observar. E aí vem o primeiro filho, aquele choque. Muitas mulheres levam um choque literal. Algumas falam, por que não me avisaram que ia ser assim? Mas é uma estação, até eu falei essa semana, eu coloquei um post sobre isso, que é uma estação tão maravilhosa. Tem o poder de fazer a mulher amadurecer de dentro para fora. Né? Se você está com um bebê nesse tempo pequeno, você está limitada em tantas coisas, aí de repente você vê a sua amiga bombando na carreira profissional, dando palestras. Você vê a sua amiga assim, resolvida, fazendo tantas coisas. E você está limitada socialmente, agora mais do que nunca, né? Eu pensei, que alegria que devem estar nesse tempo de quarentena as mulheres que realmente estão em quarentena pós-parto. Tipo assim, tá todo mundo comigo. Porque eu lembro que quando eu estava no meu pós-parto, no último mês da Bela, as pessoas iam me visitar lá em casa, eu tinha vontade de ir embora com elas. As pessoas vinham me visitar e eu tinha vontade de dizer, me leva junto, não sabe o que eu estou passando. Todos nós acabamos ficando de quarentena. Daí teve uma mulher que comentou assim, agora tá vendo que eu passo, né? Isso é o que eu vivo, nada mudou na quarentena para mim. Então, talvez a sua estação seja de estar na sua casa. Ame essa estação. Eu acredito que Deus hoje vai trazer a gente para perto do coração dele, nem que for pela orelha. Eu queria que você, se você está com a Bíblia aí, que você abrisse Marcos 11:12. Abra aí, Marcos 11:12. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome e viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. E então Jesus disse àquela árvore, nunca mais comam do seu fruto. Os discípulos ouviram o que ele disse. E eu queria discorrer um pouco esse texto, eu já ministrei ele algumas vezes. E até pastor Juscelio tem uma palavra tão parecida com essa. Mas o Senhor me deu alguns pontos sobre esse texto e eu queria hoje trazer para nós como um alinhamento, um fundamento e cura. E toda cura, ela faz uma coisa, ela nos reposiciona. Porque você já viu quando uma pessoa
ela está acamada, ela está doente. O lugar dela às vezes é a cama, é o sofá. Ela fica impossibilitada, não é assim, gente? Quando você quebra algum membro, ou quando você tem alguma dor, você passa por uma cirurgia, você fica debilitado, você fica encostado. Mas você já observou que quando essa pessoa é curada, quando ela restabelece, o que acontece com ela? Ela volta ativa, ela é reposicionada. A cura tem o poder de reposicionar você de volta ao lugar que você deveria estar. E é por isso que às vezes eu fico assustada com a quantidade de mulheres que estão encostadas emocionalmente, feridas, que não podem estar no seu lugar de propósito, seu lugar de autoridade. E quando Deus, Ele começa a trazer palavras dessa, de alinhamento para o nosso coração, é que Deus quer nos reposicionar. E primeiro, olhando para esse texto, eu queria dizer para você que Jesus, que Deus, que o Pai, Ele tem expectativas ao teu respeito. Existe algo que você não pode fugir de forma nenhuma. É os olhos de Deus sobre você. Quando Ele colocou dentro de nós um propósito, um destino e chamado, Ele mesmo sonhou que nós viveríamos esse propósito e esse chamado. Quando, voltando lá para aquela fazenda, quando aquela laranjeira era só uma semente pequena, dentro dela tinha o DNA de uma laranjeira frutífera. Ela foi criada para aquilo. Ela foi chamada para ser aquilo. Não adianta aquela laranjeira querer dar uvas, maçãs, porque no DNA dela e dentro dela ela está feita para dar laranja. E eu quero dizer para você que dentro de você existe um propósito e um DNA. E aí é uma imensidão de pessoas que dizem: mas qual é o meu propósito? Como que eu descubro? Uma coisa você pode ter certeza: você tem um propósito. Você tem um DNA que o céu colocou dentro de você. Mas só não esqueça de uma coisa: para você descobrir ele, você precisa ter relacionamento com Deus. A única forma de você descobrir quem você é nele é você ouvir da boca dele quem você é. É você todos os dias se assentar com ele, não da forma religiosa, mas de filho ou da filha com o pai, e ouvir as palavras dele sobre você. É tão forte isso que ao ver uma figueira, olha disso, ele falou aqui, Jesus teve fome. Jesus tem expectativas ao nosso respeito. Existem coisas que Ele colocou dentro de nós, que Ele espera que nós saciamos o que Ele... Vocês entendem isso? Ele teve fome e Ele olhou para aquela figueira. Talvez Ele está olhando para você com a expectativa de que Ele gerou para você suprir algo que Deus está movendo nesses dias. Opa, uma brecha aberta aqui. Eu tenho uma pessoa, eu tenho uma filha que eu gerei, eu chamei ela de restauradora de ruínas, de brechas. Onde ela está? Onde está aquela minha filha? E quando ele vai olhar, a filha está totalmente longe. Você entende isso? Deus tem expectativas ao seu respeito daquilo que Ele colocou dentro de você. As pessoas, por não nos conhecer, elas até têm expectativas ao nosso respeito, mas às vezes são expectativas irreais, que não existem. Olha isso, como isso é forte. E nós, se nós estamos em carência, nós acabamos cedendo às expectativas alheias, traindo o nosso propósito, abrindo mão de quem nós somos, só para sermos aceitos. Quando você não se sente aceito por Deus, quando você não tem um relacionamento com Deus, você é refém dos seus relacionamentos. É incrível quando eu vejo pessoas com picuinhas, feridas, mas eu vou pegar aquela pessoa e conversar com ela,
Eu vou dizer, como é que está a sua vida com Deus? Ai, não tem força. E está doente, adoecendo outros. Posso dar um conselho? Fuja das expectativas que as pessoas têm ao teu respeito. Não seja guiado por elas. Ame as pessoas, mas não seja guiado por elas. Sabe de uma coisa? Nós temos um problema. Nós, muitas vezes, honramos a Deus e tememos as pessoas. Mas deveria ser ao contrário. Nós deveríamos temer a Deus e honrar as pessoas. E o Espírito Santo hoje Ele está alinhando isso dentro de nós. Jesus está olhando hoje para algumas figueiras e dizendo assim: eu tenho fome, eu quero um figo. Foi como comigo há anos atrás, quando eu me coloquei nesse lugar. E Jesus olhou para mim e disse assim: eu tenho prostitutas que estão perdidas, eu preciso de alguém que seja os meus pés e as minhas mãos naquele lugar. Quem eu posso chamar? Tinha uma mulher jogada no chão da sala chorando, dizendo: eu quero a tua vontade. Ele: é essa que eu vou chamar. Mas Jesus, ela não sabe nada, ela nunca subiu uma zona de prostituição, ela não tem teologia, ela não precisa de nada disso, ela só precisa de mim e do meu amor. O Senhor está olhando para você agora. Quem é você? Quais são as expectativas que Deus tem ao seu respeito? Você já pensou nisso? Quando Jesus olha para você com o amor que Ele tem, o que Ele pensa? Você já parou para se perguntar isso? De longe, toda árvore parece ter frutos. Eu vou repetir. De longe, toda árvore parece ter frutos. De longe. Nunca se esqueça. De longe, todos parecem ter frutos. Mas você só conhece realmente quando tem a chance de chegar perto. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Por favor, nesse tempo que a gente tem visto tantos julgamentos, tão fácil julgar, tão fácil. Escolha falar daquilo que você conhece, e se for necessário falar. Porque nós vemos tantas pessoas conhecendo árvores de longe e falando. Talvez Jesus viu a certa distância uma figueira, né? Ele viu uma figueira a certa distância. Engraçado que isso aqui não foi uma parábola, realmente aconteceu. Tem histórias bíblicas que são parábolas. Jesus estava tentando, mas essa história, ela realmente aconteceu. Ele viu a certa distância e imaginou: tem fruto nessa figueira. E talvez quando você está com fome, já percebeu quando a gente está com fome de uma palavra? A gente quer ouvir uma palavra. Não sei se você já teve esse sentimento. Eu preciso ouvir uma palavra, parece que está tudo desconectado dentro de mim. Porque eu acredito que no reino de Deus tem os eletricistas. Homens e mulheres que são... É impressionante como eles têm o poder de nos conectar com verdades profundas. Já percebeu isso? Você ouve algumas palavras, aquilo não produz nada, você acha até legal, que bênção, mas amém. Mas tem palavras que você escuta, que liga você por dentro, que te conecta, você fica assim, ó. E às vezes você está com essa fome, e você vai ouvir uma palavra de alguém, que você só conhece de longe. Você não sabe se realmente tem frutos para alimentar a sua fome naquele lugar. Olha como isso é forte. Sabe? Quando você realmente às vezes chega perto de algumas pessoas, você vê uma árvore vazia, uma pessoa vazia, que só tem folhas, nada de frutos. E eu queria falar para você
Olha que incrível isso. Vai chegar uma parte ali que Jesus disse assim: não tinha frutos. Na verdade Lucas, né, Marcos fala, não tinha frutos porque ainda não era época. Quer ver? Quando eu li isso eu falei o quê? No entanto, lá no 13, no entanto só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Eu pensei assim, meu Deus, o Senhor Jesus sempre foi tão coerente, Jesus sempre tão justo. E eu falei, que injusto chegar para uma árvore longe da sua estação, procurando figos, e ainda quando não tem figos, amaldiçoar ela. É a mesma coisa que eu chegasse para aquele pé de pêssego e dissesse, eu quero pêssego, mas não está na época, então eu vou amaldiçoar. Eu achava isso injusto, até que eu entendi. Eu ouvi uma palavra do pastor Juscelio, ele falou algo muito interessante. Ele disse que ele estudou sobre a figueira quando ela não estava no tempo de dar frutos. E a figueira, quando ela não está no tempo de dar frutos, na época de Jesus, naquela região, ela fica totalmente seca, ela fica sem folhas. Fica igual aquele pessegueiro, totalmente com os galhos retorcidos. E aí aquela figueira cheia de folhas estava prenunciando algo que na verdade era uma mentira. Aquela figueira, ela não estava andando na sua estação. Aquela figueira, na verdade, ela tinha algo para esconder o que ela não tinha. Sabe quando as pessoas têm coisas para esconder o que não tem? E a Bíblia diz, olha que interessante isso. Aquela árvore, ela prenunciou que quando a árvore tinha folhas, significava que ela tinha frutos. E aquela árvore, quando Jesus chega perto dela e ele é enganado por ela, então ele amaldiçoa. Sabe o que eu aprendo aqui? Se não é o seu tempo de ter folhas, não tenha folhas. Não tenha vergonha. Escute o que eu vou falar para você. Não tenha vergonha se nessa estação você está sem nada. E deixa eu te falar o que é que significa folhas na Bíblia. Quem ouve as palavras já ouviu que eu falei sobre isso já muitas vezes. Que folha significa o nosso chamado. Significa aquilo que nós fazemos para o Senhor. Você vai ver que em Apocalipse, a Bíblia fala que as folhas da árvore são remédio para as nações. Olha que interessante isso. Você vai ver que os chás que a gente toma geralmente são de folhas. Porque está escondido na folha o poder curador, curativo. É folha, a folha é cura, né? Os chás que a gente toma lá, que a nossa avó fazia, a nossa mãe, a maioria deles é das folhas. As folhas têm esse poder medicinal curador. E aí você percebe que folha significa ministério. Aquilo que eu faço. Olha que engraçado. Quando Adão e Eva, eles pecam e eles erram, comem do fruto que não era para ter comido. A primeira coisa que eles percebem é que eles estavam nus. E quando eles têm a vergonha, quando a vergonha pela primeira vez entra no coração humano. Olha como isso é forte, gente. Quando a vergonha entra a primeira vez no coração humano, eles fazem roupas de folhas de figueira para se esconder. Olha como a Bíblia ela tem segredos. E eles então se escondem com folhas de figueira. E eu ouso falar que nós temos tantas pessoas que escondem as suas vergonhas atrás de ministério, atrás daquilo que fazem. E deixa eu falar para você, Ele não está procurando o que você faz, Ele está procurando os frutos.
Ele está procurando quem você é na sua essência. Gente, isso é tão forte. Porque aquela figueira estava cheia de folhas para tentar esconder o que ela não tinha. Ela estava vivendo uma estação mentirosa, querendo parecer para os outros que ela estava bem, quando na verdade ela precisava estar talvez sem nada. Eu lembro quando eu comecei a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Eu lembro que, e eu acredito que todo homem e mulher de Deus precisa passar por esse dia do checkmate. E se Deus não falou isso com você, talvez hoje Ele vai falar. Mas Ele vai nos perguntar: você ama mais o seu ministério, aquilo que você faz, ou você me ama? Foi a mesma pergunta que Ele fez para Abraão. Abraão, aquilo que eu te dei é mais importante do que eu, seu filho Isaque, a promessa. Aquilo que eu dei para você, a sua jurisdição de pai de nações, isso é mais importante do que o meu relacionamento com você. Isso foi tão sério que Deus fez Abraão provar. E eu lembro de uma época que Deus perguntou para mim: aquilo que você faz, você ama mais do que você faz? Ou você, o que você ama mais? O que você faz ou eu, ou o nosso relacionamento? Gente, esses dias da pandemia, eu estava na varanda, acho que eu já disse isso aqui também, estendendo roupa. E de repente veio aquele medo, porque eu não sei se você está assim também, uma montanha-russa de sentimentos. Pela manhã tudo vai dar certo, à noite pancadas de desespero. Chega meio da tarde, não vai dar tudo certo novamente, Deus está no controle. Chega à noite, o desespero bate a sua porta, você fica assim: Deus, o que eu faço? E num desses momentos de oscilação, eu estava com medo. Falei: Deus, e como que a gente vai fazer? E aí Deus, na minha varanda, é engraçado que Jesus, Ele gosta dessas coisas, né? Jesus, Ele gosta de varanda, Ele gosta área de serviço. Você vai ver que Jesus ama os lugares simples da nossa casa. E lá na minha varanda, lá na lavanderia, como se Ele se encostasse assim: você, filha, tá com medo? Eu falei: tô. Pois é, e se tu não tem orado assim pela minha vontade? Lembra das tuas orações? Que tu fala assim: eu quero a tua vontade. Eu falo: sim, Senhor. E se a minha vontade for acabar com tudo? E se eu decidir que eu não quero que mais nada esteja de pé, e eu quero que tudo mesmo caia, e que você fique na sua casa, me adorando e me amando, eu não serei ainda o seu Deus? Eu queria que você se fizesse essa pergunta hoje. E se as promessas que Deus tem não se cumprissem? E se o meu ministério, isso que eu faço e tal, será que mesmo assim eu estaria com Deus? Eu amaria só pelo simples prazer da presença dEle? Uma coisa que eu quero falar para você: a Bíblia diz que Jesus veio para perto da figueira realmente ver se ela tinha frutos. Hoje o Senhor está vindo para perto de nós, realmente para ver. E sabe, um versículo de tantos que tem ecoado nesses dias, mas um em especial, causa um temor no meu coração. Malaquias 3 fala, não vou abrir, mas diz: você lê, porque às vezes Malaquias é só dízimo, né, gente? Não é não. Se você puder depois ler Malaquias 3 na sua casa, você vai ver o que Deus está falando. Vocês que ficam me chamando no seu templo, buscando a minha presença, então eu vou dizer: eu vou vir. Só que olha a pergunta que ele faz: mas quem suportará o dia da minha vinda? Porque eu vou ser como fogo do ourives, eu vou ser como o sabão do lavandeiro, vou me assentar como o refinador da prata. Às vezes nós achamos que Deus é um boneco, que a gente faz o que quer do boneco e
boneco, eu quero agora vir aqui. Ele é Senhor. Às vezes nós achamos que Ele é um gênio da lâmpada, que faz tudo o que nós queremos. E por aí eu vejo pessoas que usam o ministério para proveito pessoal, para se promover, para se sentir amada pelas pessoas. Gente, eu conheço mulheres carentes, que você ouve a palavra dela, você acha uma bênção, mas quem chega perto é uma mulher carente, que usa o ministério para se promover, para abafar suas próprias feridas, usa folhas de figueira para se esconder. Jesus chega perto, e Ele está chegando perto. Quando Ele chega perto, as nossas intenções vêm para fora. Você já viu que no meio dessa crise as intenções vieram para fora? Você percebeu que tantas coisas vieram para fora nesses dias? As folhas, quando Jesus chega, as folhas já não são mais suficientes para esconder o que temos. Ele não vê como o homem vê, Ele nos vê por dentro. A estação te dá condições para você passar por ela. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não tem problema com figueira que não tem fruto. Nenhum. Ele só tem problema com figueiras que anunciam que tem frutos, mas não tem. Você vai ver na Bíblia, nos evangelhos, que Jesus não tinha problema com os pecadores. Ele se assentava com as prostitutas. Ele ficava no meio daquelas pessoas simples, mas verdadeiras. Mas Jesus, o tempo inteiro, pegava um sarrafo e confrontava os fariseus. Gente, e eu entendo Jesus, porque crente, raça difícil. Por isso que João Batista dizia, raça de víboras. Que na mesma hora que jejua, que ora, está tacando o pau no outro, invejando o chamado do outro. Eu falo isso com dor no meu coração, de ver uma igreja doente, que não sabe quem é, e que usa as coisas de Deus para se promover. Jesus já viu. Jesus não tem problema com aquilo que é verdadeiro. Ele tem problema com o que é falso. E eu quero dar uma palavra aqui hoje. Todo altar falso vai ser derrubado na nossa nação. Eu estava em casa, à tarde. Chega a minha filha de 16 anos, chorando, a Vitória, e falou assim: mãe, Deus me deu uma palavra, e eu estou com temor, e Deus me deu uma canção junto com essa palavra. E eu falei: filha, o que Deus falou para você? E ela disse assim: mãe, Deus falou comigo que todo altar falso Ele ia derrubar, e que Deus ia estabelecer os altares verdadeiros. Gente, aquilo foi uma pancada no meu estômago. Uma pancada. Eu falei: Deus. E eu comecei a entender algumas coisas que Deus estava fazendo. Você sabe que, por isso que fala assim, que Ele procura os verdadeiros adoradores. Se Ele falou verdadeiros, é porque tem os falsos. Porque tem os falsos. E sabe o que é falso? É quando você não anda na sua estação. Sabe o que é falso? É quando Deus não te chamou para algo e você quer fazer por carência.
Você está frustrada, magoada, porque não vai para frente. Mas você já viu cópia com autoridade? Esses dias entrei numa repartição pública com a cópia autenticada de um documento. Não valeu. Não, nós queremos a original. A sua autoridade está em quem você realmente é. Não está no que você copia. Pode dar certo para fulana. Fulana canta aquela música, a unção vem. Mas não é a música, é a fulana, é a história dela de vida. Deus autorizou ela para isso. É tão triste ver pessoas desautorizadas com o microfone na mão. É cansativo. Você já foi num culto cansativo? Ou é só eu? Que você não via a hora que acabasse aquele culto? Que a pessoa falava coisa e loisa e você ficava ali. Gente, é engraçado que a pessoa pode até ler um versículo. Gente, é a palavra de Deus. Mas na boca daquela pessoa se torna cansativo, pesado. Aí na sua casa, já aconteceu? Aqui, quem está aqui já aconteceu? Já, né? O pessoal do Mídias lá me ajuda. Por quê? Quando nós vemos pessoas que não foram chamadas para estar onde estão, há cansaço. Porque quando você você não precisa fazer força, você flui. É natural. Deus fez questão de destruir um altar falso com Elias. Gente, deve ser muito lindo. E eu acho que devia ter um filme bem elaborado dessa situação. O altar para Baal e o altar para o Deus vivo. E os adoradores de Baal passaram o dia ali se cortando, chamando Baal. E o altar de Deus ali do lado. E Elias fez um desafio. O Deus que responder é o Deus verdadeiro. E de repente, nada. E aí Elias disse: será que ele não está dormindo não? E quando aqueles adoradores se cansam, Elias manda encher de água aquele altar de água. Parece que quanto mais dificuldade, mais Deus vem. Já viu? Quem é chamado pode ter a dificuldade que for na vida dele. Flui. Gente, eu já cheguei aqui. Eu não consegui preparar a palavra. A minha filha com febre. Sabe aquele dia que dá tudo errado? Cansada, não dormia à noite. Eu chegava aqui, eu dizia: Deus, só você. E vinha uma graça, um favor, uma coisa que eu dizia: Deus, do que é? Natural, porque quando você foi chamado para estar, flui. E a Bíblia diz que Elias encheu então de água aquele altar. E ele falou só uma vez. Ele não precisou se cortar. Escuta, ele não precisou se cortar. Ele não precisou se machucar. Porque quando você está no altar falso, você se fere. Quantas pessoas estão levantando altares falsos, altares de homens, para denominações, para ministérios. Eu nunca recebi tanto. Por favor, assine o nosso canal. Por favor. Eu excluo pessoas que falam assim: por favor, pastora, esse é o meu ministério, coloca lá no seu stories. Se Deus não está te levantando, não sou eu que vou te levantar, não. Se Deus não está te usando, não sou eu que vou te usar. Porque quando Deus quer mostrar alguém, ninguém consegue esconder. E eu vejo pessoas se machucando, se ferindo por um altar falso. Mas quando um altar é para o Deus verdadeiro,
Elias só falou: Deus, esse altar é teu, responde. A Bíblia diz que fogo veio do céu, lambeu aquela água e consumiu toda a entrega. O que aprova é o que é verdadeiro. Aí você pensa: mas olha quem eu sou. Quantas vezes eu dizia: o Senhor está louco, eu dizia. Eu recebi uma palavra, acontecia algo, eu dizia: Senhor, eu sou, o que está acontecendo, Deus? Olha quem eu sou. Eu sou tímida, envergonhada. Quem sou eu para falar? Aí eu ouvi assim: eu amo isso mesmo? Tu não é, né? Mas é que eu uso as coisas loucas, filha. Eu dizia: vou levar isso para um elogio, né? Eu uso aquilo que não é, para confundir o que é. E quando você tenta ser, você se afasta de mim. Seja de verdade. Faz um favor para você e para sua casa, para sua vida. Seja de verdade. Seja real. Abandona o que é ideal e seja real. Seja verdadeiro. Você já viu nota falsa de R$7? Tem algum perigo de eu e você ser enganado com uma nota falsa de 7? Né? Você já viu quando você vai pagar com R$50, como é que é? Tem gente que só falta fazer um negócio assim, que eu fico: meu Deus, né? Esse dia eu fui pagar com R$100 um negócio, eu falei: oh meu Deus, cuida da irmã ali. Ela começou e pegou uma caneta, eu falei: misericórdia. Mas quando você pega, você não tem perigo de pegar R$7 falso. Por quê, gente? Porque não existe R$7 verdadeiro. Só existe falso daquilo que realmente é verdadeiro. Sabe qual é a sustentação do que é falso? A cópia. E eu queria dizer uma coisa para você. Quando você anda em quem você é, não existe lugar para comparação na sua vida. É engraçado que em Lucas 13, eu já vou terminar. Lucas 13, Jesus está falando de uma parábola de uma figueira. Gente, a figueira é tão presente na Bíblia. Ele está falando de uma figueira plantada numa vinha. Essa é a palavra da minha vida. Se você quiser abrir lá, Lucas 13:6. Fala assim, ó: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo. E por várias vezes foi procurar frutos nela, sem sucesso. Outra figueira estéril. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não consegui encontrar um figo sequer. Corte essa figueira, pois ela só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cuidarei dela, a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, e se não, mande cortá-la. Eu acho que essa figueira estava com uma crise de identidade no meio de um vinhedo. E às vezes o dono da vinha vai te plantar num lugar que só você dá figos. Só você dá figos. Você vai perceber uma coisa: a comparação tem o poder de te limitar, te prender numa gaiola chamada complexo de inferioridade. Sabe por quê? Porque a pessoa que foi chamada, ela vai voar, ela vai fluir. A cópia não. A cópia é limitada. E você está abortando quem você é. Você está abrindo mão de quem Deus te chamou para ser. Aquela figueira, ela tinha um problema. Ela não conseguia frutificar. Aprenda a admirar sem copiar. Aprenda a admirar sem copiar, sem precisar fazer. Tem algo poderoso que acontece quando nós andamos na nossa estação, quando respeitamos os tempos e estações da nossa própria vida. Gente, se questione. Nós como igreja, quando a Abba Pai nasceu, nós questionamos algumas coisas.
nós questionamos, nós pensamos, vamos pensar em ser igreja. O ministério tal, toda a igreja tem. Mas Deus falou, vocês não, esse não. Eu não vou nem falar qual é para não dar. Não quero. E nós, amém. Deus e tal, isso cabe para nós, isso está dentro do teu propósito para a minha vida. Quando você recebe um convite, quando você é impulsionado, se pergunte, Deus, isso está dentro do teu propósito para mim? Senhor, eu posso dizer sim? Porque você já viu que nós às vezes entramos em lugares que Deus não nos chamou para entrar. E dá problema, e dá confusão, e dá só, mas por que tu disse sim? Eu enfrentei isso esses dias. E agora eu estou aprendendo. Não posso, não tenho. Às vezes na ânsia de querer agradar, a gente vai dizendo sim para tudo. E a gente só vai se engalhando, fugindo do propósito. Eu tenho um projeto que já faz 2 anos que eu estou nele. Não consigo concluir. E dizendo sim para isso, e sim para aquilo. E vamos fazer uma live? Vamos. E vamos dizer que... Um dia que eu fui orar, Deus falou, ei, não te chamei para nada dessas coisas não. Cadê aquele projeto que eu coloquei na tua mão? O dizer não vai te lançar para onde Deus te chamou. E o dizer sim dentro do seu propósito também. Você precisa discernir esse lugar. Fuja do Ctrl+C, Ctrl+V. Deu certo lá, vou fazer aqui. Fuja. Em nome de Jesus. Ouse ouvir a Deus para esse teu tempo. Ouse ouvir a Deus para a sua cidade. Ouse ouvir a Deus para a sua estação. Porque, como eu disse, a autoridade flui do que você é. A autoridade está sobre quem você é. Não sobre o que você copia, o que você gosta. Eu sei que é tentador copiar o que deu certo em um outro lugar. É tentador. Dá até uma coceira. Mas tem coisas que eu aprendi a admirar. Uau, deu super certo para ela, que bom, que lindo. Olha, às vezes eu vejo amigas minhas fluindo numa outra correnteza. Estamos conectadas no espírito, mas elas estão indo para um outro lugar. E eu fico, uau. E aquilo me abençoa, é genuíno, tem autoridade. Mas é tão ruim quando você vê a comparação, a cópia, a falta de propósito. E parece que a mulher, ela tem uma coisa incrustada dentro dela de comparação. Porque eu estava pensando que esse foi o que o diabo fez com Eva. Você vai ser igual a Deus. Olha a comparação. Seja quem Deus chamou você para ser. Nessa noite, se você puder dizer assim, Deus, e eu quero dizer para você, Ele está ao redor da sua figueira. Gente, a palavra foi dura, né? Foi Deus, tá? Porque eu tinha me programado para uma doçura aqui. Mas eu vejo Deus como um pai que quer nos reposicionar. Sabe por que você está frustrada e ferida, machucada? Porque você quer levantar um altar falso que Ele não te chamou para levantar. Você pode gritar, se jogar no chão, se machucar. Deus tem compromisso com aquilo que é verdadeiro. E eu queria que você, onde você estivesse agora, você ficasse com o Senhor agora e perguntasse, Pai, quem eu sou em Ti? Que tipo de altar eu tenho levantado nesses dias? Que tipo de mulher eu sou? Eu queria chamar aqui o grupo de louvor. Será que você pode fazer essa oração para Deus? Sabe, ainda que você pareça, ainda que nessa estação você esteja feia. Quantas vezes eu ministro aqui e mostro para vocês os meus galhos secos. E quanto eu escuto, nossa, como eu me identifico com essa simplicidade, com essa humildade. Eu vou dizer para você, quando você caminha com Deus, não tem espaço para o orgulho. Quando você começa a conhecer esse Deus, não tem espaço. Porque
porque você anda lado a lado dele, e ele diz que ele é manso e humilde de coração, e ele nos ensinaria a ser manso e humilde de coração. E aí as suas pedras caem no chão, porque você não precisa mais atacar ninguém, você só precisa ser quem ele te chamou para ser. Às vezes quando as comparações querem me oprimir, quando as coisas querem me roubar de Deus, sabe o que eu faço? Eu vou para ele e digo: Deus, me lembra quem eu sou em ti, me lembra, traz à minha memória quem eu sou na tua presença. Outro dia uma moça me chamou e falou assim: eu fui convidada para uma situação, só que eu não me vejo fazendo aquilo, mas eu tenho medo de dizer não para aquela pessoa e ela ficar chateada comigo. E ela falou: o que eu faço? E eu disse: diga que você não está na sua estação. E ela falou: uau, diga que isso não faz parte da sua estação hoje. E talvez você vai precisar dizer isso: ei, essa não é a minha estação agora. Identifique onde você está, o que Deus colocou dentro de você, para que você frutifique na sua espécie, para que você frutifique naquilo que Deus chamou você para frutificar. Você vai ver que nesse tempo agora, nesses dias, muitos altares falsos serão derrubados. Não porque Deus odeia, não. Deus odeia o que é falso. Mas Ele pode resgatar alguém que está tentando erguer algo falso e trazer ele para a verdade, curar ele, tornar ele apto para viver aquilo que Deus sonhou. Talvez você esteja completamente nessa noite ferida. Você até já desistiu de igreja. Você não quer mais congregar, você está dentro de casa. Você está ferida porque você tentou erguer altares falsos e eles infelizmente não respondem. Um altar falso não tem resposta. Mas Deus está te chamando hoje para você erguer um altar verdadeiro. Um altar que está ligado à sua identidade. Um altar que está ligado à sua verdade. Um altar que não esconde quem você é. Um altar que não esconde quem você é. Que não foge da estação que Ele te chamou. Isaías 58 diz: o que adianta? Vocês jejuam, vocês dizem me amar, mas vocês oprimem os outros, levantam um dedo acusador. Vocês não se parecem comigo. Mas existe um jejum que eu escolhi, Ele falou, que soltes a cadeia da impiedade. Existe um jejum que eu escolhi, que você seja parecido comigo. Deus está mudando algumas coisas. Deus está nos levando num outro nível. Ontem, o que eu vou falar para você é forte. Às vezes o que Deus vai fazer você fazer e decidir é contra qualquer pessoa, contra as pessoas que estão perto de você, contra as circunstâncias. Ontem, quando nós decidimos, não, nós vamos permanecer online. Gente, eu estar aqui ministrando é um desgaste. Na última quinta que eu ministrei, eu saí daqui mal, chorando. Você não tem noção o impacto emocional que é para alguém estar ministrando e parece que ninguém está ouvindo. Eu cheguei agora a montar uma estratégia. Eu estou vendo o que vocês estão falando aqui. Eu estou assistindo. Para poder dizer, eu não estou falando com as paredes. Não estou falando só com o grupo de louvor. Mas nós escolhemos obedecer à voz de Deus, porque como diz o Marcelo um dia, o evangelho tem muito pouco de conforto e muito confronto. Você vai ver que Deus, Ele vai te impulsionar a lugares de confronto, que é no confronto que nós mudamos. E quando nós decidimos, eu fui para a sala, e quando eu me ajoelhei,
eu ouvi o céu, eu ouvi Deus falando assim: eu amo você. Ei, menina, amo você. Não amo seus likes no Instagram, não amo quantos seguidores você tem no YouTube, não amo suas palavras, eu amo você. Eu te amo, filho. Opte sempre por mim. E aí, ele deu uma palavra. E Deus falou assim: quando você me obedece, se prepara. Parece que você está perdendo. Às vezes você vai tomar decisões que parece que você vai perder. Você diz: Deus, mas se eu ir para esse lado eu vou perder. E Deus falou: mas eu quero que você vá para esse lado. Você já viu que o evangelho é entregar a sua vida para encontrar? Você perde para ganhar. E quando você me obedece, você entra num próximo nível. Você entra num lugar em mim de autoridade, de confiança, de respaldo que você nunca andou. E ontem Deus falou isso comigo: se prepare, porque você anda e entra em lugares que você jamais andou. Eu lembrei de Pedro, quando Pedro é convidado a andar sobre as águas. Depois daquela situação, você vai ver Pedro andando com Jesus em lugares que nenhum discípulo andou, mas Pedro andou. Existem posicionamentos seus que te lançam para onde você jamais imaginou pisar. E eu queria te abençoar com essa palavra hoje. Seja uma mulher profunda em Deus. Seja uma mulher que ama a presença de Deus e que ergue altares verdadeiros. Será que você pode dizer para Ele aí: Deus, eu sou assim, eu sou assado? E Ele vai dizer: eu já sei. Mas ergue esse altar da verdade, porque o meu fogo vai descer e vai consumir. E eu vou ser adorada através da sua vida. Eu vou ser adorada através das verdades que fluem de você. Que Deus abençoe a tua casa. Os altares verdadeiros que serão construídos a partir desse dia. Deus te abençoe, um beijo. Até a próxima, vamos estar juntos. Deus abençoe você.